Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Exatamente como foi, mas ela provavelmente tenha me perguntado, sei que eu disse para ela, dei esse sinal que queria. Aí ela foi pesquisar, por conta própria, pesquisou uma escola que pudesse me preparar para isso. Então lembro bem, na 8ª série, 1985, na minha 8ª série, estava no início do ano letivo, eu estava lá na minha sala, na escola pública, tinha um inspetor daquele que era meio mau, ele entrou na sala e falou assim, ó, Flávio Augusto da Silva. Mas aí quando ele chamou, acho que gatilho ali dessa memória, eu falei, cara, o que eu fiz, o que foi? Quando eu saí de lá, deu de cara com a minha mãe, eu falei, ferrou. Chamaram a minha mãe, né? E aí ele me cumprimentou, olha, tua mãe quer falar contigo, aí ela me falou, Flávio, a gente vai visitar uma escola nova. Eu falei, ah é? Então, eu vi uma escola que pode te ajudar. Lembra que você falou que você quer fazer aquela prova? Acho que é considerada a melhor escola para te ajudar. Vamos lá? Vamos agora. Então tá bom. Nós caminhamos uns 15 minutos até o ponto do ônibus. Eu entrei no ônibus com a minha mãe e 2 horas depois eu cheguei na escola. Nossa. Porque não era também perto da praia. Sei, mas era numa outra periferia, mas era para um outro lado. Entendi. 2 horas depois chegamos lá. Chegamos lá, ela me apresentou. Tinha um amigo dela que era professor, que também dava aula nessa escola. E aí eu vi lá, conheci a escola. E aí, gostou? Eu falei, então essa escola é uma escola boa para me preparar? É. Então você faz a 8ª série aqui e você se prepara para essa prova. Aí no final do ano, isso era mais ou menos fevereiro, mais ou menos, em dezembro, novembro, dezembro era a data da prova. E aí? E aí eu fui para essa escola. Deu certo? Não, quase eu fui reprovado. Por quê? Porque era muito ruim a escola pública, era outro nível. Esse é o ponto que eu me referi. Entendi. Era um nível, mas era outro planeta. Eu não tive essa quebra. Não, aí é que tá. Aí eu me dei conta, até aquele momento, eu não tinha a menor noção se era boa, se não era boa. Só que ali eu me deparei com a minha debilidade. Limitação que você Eu estava limitado, eu estava muito mais fraco que os outros alunos, eu tinha dificuldade de compreender a profundidade da matéria que era passada. Eu sempre fui aluno A, sempre fui um dos melhores alunos. E lá você começou lá e aqui, aquele ritmo forte de preparação para concurso e a aula, e eu também a adaptação de pegar 2 horas para ir, 4 horas no trânsito por dia, de manhã, ônibus lotado. E na volta. Imagina, ônibus lotado, você vê assalto, briga, assédio, você vê de tudo, cara. Todos os dias. Atravessava, sei lá, 6, 7 favelas por dentro. Dava volta ao mundo para chegar. Então já chegava cansado, e essa adaptação, mais a aula, mais aquilo tudo, e quase que eu fui aprovado. Passei assim, passou no sufoco. Na 8ª série ali, correndo atrás ali para poder, pendurado em 2 matérias, e passei, terminei a 8ª série. Mas eu me dei conta disso. E eu digo para você que foi muito importante para mim me dar conta do meu nível. Eu me dar conta que eu estava abaixo. Estava muito abaixo. Você não tinha essa noção? Não tinha a menor noção. Eu acho que a pessoa saber da sua realidade é muito importante. Também acho. E aí vai depender do que tu vai fazer com a tua realidade. Você pode se acomodar e falar, não tem jeito. Você pode dizer, para para mim não tem jeito. E tem pessoas que, para algumas pessoas não tem jeito mesmo. Isso. Por algum problema muito grave, ela não consegue. Ela não consegue. Ou... Mas ali você vai buscar tirar essa defasagem. Exato. E o que aconteceu? No final do ano eu fiz a prova. E não passei. Óbvio. Não passei. E não só não passei, eram 30 mil candidatos para 200 vagas. Uma prova muito concorrida. Bem difícil. Bem difícil. Isso era outra coisa que eu não sabia. O quão concorrido era. Você estava pegando gente que já estava se preparando há um tempo para ela. E eu fiquei entre os 20 mil primeiros. Eu fui melhor que 10 mil. Tá. E fui pior que 20 mil pessoas. Entendi. E eram só 200 vagas. Estava muito distante. Estava muito distante. Então aquilo ali foi um chá de realidade para mim. E, de novo, aí vai do que tu vai fazer com essa tua realidade. Teu sonho, a princípio, então, morreu. E aí, o que você fez? Não, o sonho não morreu porque eu pedi... Bom, o detalhe que eu acho importante dizer é que minha mãe dava um salário inteiro. Ela tinha 2 empregos. Ela dava um salário inteiro para pagar a mensalidade dessa escola. Nossa. Então, assim, olha a era no seu ombro também. Era um grande sacrifício.
Ela tinha 2 empregos, um salário-emprego, Era um só salário pra inteiro era para pagar essa escola. E além disso, eu tinha que gastar 4 horas de trânsito para ir e voltar. Realmente pesado, né? Eu não passei. E aí, eu considero, eu gosto de começar minha história falando sobre isso, porque eu acho que ali eu tive uma escolha, né? E a escolha que eu solicitei foi a seguinte: olha, eu quero me preparar de novo. Eu quero poder me preparar de novo. Eu não passei, ficou distante, mas eu acho que eu entendi. Eu acho que Se eu tiver mais um ano... Se eu tiver mais um ano me preparando, eu consigo passar. Até porque eu não queria desistir da carreira. Entendi. E a minha mãe topou dar um ano inteiro de salário, de novo. E mais um ano, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Dessa vez um pouco... Aí eu estudei muito, É cara. isso que eu ia falar. Aí Já cara, era diferente. Era diferente, era porque eu queria. Cara, eu estudei muito. Eu estudei, assim, numa referência do que eu estudava. Eu estudava nada. Eu assistia a aula, ia fazer a prova e tirava nota alta. Sim. Não, ali eu passei a estudar num nível bem hard mesmo. E aí estudei muito e ralei. Chegou no final do ano, fiz a prova de novo. 200 vagas. Mesmo 200 vagas, outras 30 mil pessoas, não é? Muitas são as mesmas. Sei. E não passei de novo. O quê? Não passei. Porra, eu tava já esperando um final Não. feliz, falando, comemorando aqui. Não passei. Não Cara, passei que de novo. história triste, cara. Não passei, mas fiquei entre os 1.500 primeiro. Ó, o outro era 20 mil. 20 mil. Eu fui melhor que 28.500 pessoas. Certo. E fui pior que 1.500 pessoas. Mas aí deve ter batido... Eu fiquei bastante chateado. E detalhe é o seguinte, cara. Não é aquela coisa assim, ó, deu errado, mês que vem tem outra prova. É um ano. Porra, um ano. Um ano. Mas assim, eu fiquei entre os 1.500 primeiro. Evoluí pra caramba, meus pais reconheceram que eu estudei pra caramba. E aí eu falei, olha, eu queria fazer de novo. Porque agora vai. Agora vai. Agora eu vou pegar aqui o que faltou, vou pegar só o que faltou, e foi, cara. Meus pais concordaram. Eu tinha a opção de... O que o lance é o seguinte... Você tinha outra opção? Não, eu tinha a opção de ir pro ensino médio. Ah, tá. Só que você imagina, eu já estava 2 anos sem ir pro ensino médio. Meus amigos todos foram, eu fiquei, eu não fui. Porque eu pensava, o que adianta eu ir se o que eu quero é entrar aqui nessa carreira e se eu passar, não vai valer nada? E se eu não passar? Esse era o risco. Exato. E aí, aquilo era o meu tudo, cara. Era o meu tudo. Minha carreira acadêmica, digamos assim, era tudo que eu tinha. Minha mãe dava o salário inteiro dela para isso. Era puxado. Você imagina, você trabalhar? Claro. E aí, eles toparam e eu fiz mais um ano. Estudei como um monstro, um animal. Até final de semana, direto. Imagina, aí eu já tinha 14 anos para 15 anos de idade. Isso, já tinha 15 anos de idade. Então, com 15 anos, não namorava, não saía, era só estudando. O que foram esses 3 anos? Era para eu resolver uma defasagem que eu tive da escola pública. Precisei de 3 anos para resolver essa defasagem. Chegou no final do ano, eu passei. Passei em todos, passei bem. Passei em todas, eram as 3 provas. Sim. Na Marinha Exército Aeronáutico, eu passei nas 3. Passei, fui super bem. E aí, felicidade, o dia que eu peguei o jornal, né? Lembra do Jornal dos Esportes? Era no Rio de Janeiro, né? Era uma rosinha, era um rosado, um papel rosado. Tinha as notícias de esporte, quem é carioca da antiga vai se familiarizar com isso. Tava lá meu nome, o dia que eu li o meu nome, Flávio Augusto da Silva, na lista de aprovados. Sensação. Uma sensação absurda. Marquei o meu nome, dobrei o jornal, fui para casa, fui com cara de triste, aí meus pais, e aí, eu com cara de triste assim, passei. E aí todo mundo festejou, eu lembro, aquela festa na minha casa, os vizinhos ficaram sabendo, todos os vizinhos do bairro, cara, se tivesse rede social na época, ia ganhar um monte de seguidor lá no bairro. Entendi. Porque, cara, todo mundo, Flávio passou, e enfim, foi realmente uma conquista maravilhosa de uma coisa que eu me dediquei por 3 anos, ralei muito, custou o salário inteiro da minha mãe, tudo isso, cara. No dia 2 de fevereiro de 1988, eu entrei num ônibus e esse ônibus ia para Angra dos Reis, onde era o Colégio Naval. Eu escolhi ficar na Marinha. Era longe do Colégio Naval, 2 horas e meia, 3 horas da minha casa. 2 horas. Era outra cidade. Sim.
E a gente morava na escola. Então era um board school, era um colégio interno. A gente morava na escola, a gente já era militar e estudava, fazia ali o ensino médio junto com toda a formação militar. E, cara, aquela expectativa, orgulhoso, aí as pessoas com aquela farda branca, bonita, com as platinas em cima, os alunos iam nos buscar, a gente entrou naquele ônibus, todo mundo ali realizando seu sonho. Chegamos lá na frente do colégio, formamos uma formatura ali, todo mundo ficou formado, aquela cerimônia militar, a gente entrou no colégio, aquele momento assim, a gente passando pela porta de entrada do colégio, um sonho sendo realizado, que coisas que eu imaginei, que eu idealizei por muito tempo. E ali começava um processo de adaptação. Naquele primeiro dia, eu cheguei à conclusão que eu não queria aquilo. Não, para. Não, aí essa história tá... No primeiro dia... Quê? Porque começou... chegar até lá... Não é isso, não é cara. isso? Não. Aí começou o processo de treinamento militar. Ah, tá. Toda a formação, o adestramento militar, a abordagem militar, a rotina militar. No primeiro dia, a abordagem não bateu comigo. Cara, assim, eu tenho amigos maravilhosos na Marinha. São pessoas... Eu tenho uma super gratidão à Marinha. Mas o meu perfil é um perfil muito questionador. Sou um cara mais criativo, um cara mais que questiona o porquê das coisas. Minha rotina não é uma rotina muito repetitiva, eu não gosto de rotina repetitiva. E lá é totalmente... E a rotina militar é igual todos os dias, ela é repetitiva. A hierarquia, ela precisa ser assim, a hierarquia precisa ser como ela é. Então, eu não me encaixava naquilo. E imediatamente, na minha primeira abordagem, aquilo não bateu, cara. E eu me lembro, no primeiro dia, eu me lembro da minha primeira noite dormindo, eu deitado, olhando pro teto, num alojamento com 200 pessoas, olhando para cima, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí o detalhe... Não te bateu o desespero, não? Ainda não, porque um lado meu pensou isso. Um outro lado meu gostava do prestígio. Entendi. Eu gostei do prestígio que eu recebi das pessoas, da minha família, de todo mundo orgulhoso, a festa, os vizinhos. E aquilo... E foram 3 anos, cara, lutando para aquele troço. Então, assim, eu era muito novo, eu tinha 15 anos de idade. Pensamentos conflitantes. Então eu tinha uma alegria, uma euforia e uma resistência. E isso me fez rastejar por 2 anos. Lá. Você enrolou 2 anos. 2 anos lá dentro Mas não era um sacrifício ou tinha coisas boas e as coisas boas eram meus amigos. Tá. Né? Meus amigos eram sensacionais, pessoas maravilhosas. Que a gente tem a amizade com essas pessoas até hoje. A gente se transforma quase que como irmãos, né? Porque a gente vive junto, passa perrengue junto. Então você forma ali uma espécie de irmandade com essas pessoas. Exato. Mas um outro lado meu me fez ficar um zumbi por 2 anos. Então eu fui aquele aluno muito problemático, aquele cara que não cumpria muito a rotina militar. Mas não cumpria. Chegava a ser punido por causa disso? Bastante punido, sim. Muitas vezes deixava... Final de semana você ia para casa, você não arrumava a cama direito, ou você não fazia a barba direito, ou você não cortava o cabelo direito, ou você não estava com o uniforme do jeito que tinha que estar. Eram coisas desse nível, né? Você perdia o final de semana, não podia ir para casa. Então eu tenho minha lista disciplinar em média é metade de uma folha, a minha deve ter umas 4 folhas. Entendi. Não é? Por quê? Porque eu não me encaixava, mas não conseguia, era muito jovem para concluir que eu falava, não, isso aqui eu devo sair. Então eu precisei de uma ajudinha. E essa ajudinha veio, eles me expulsaram. Você entendeu? Eu fui convidado a me retirar pela 2ª vez, né, cara? Eles falaram. Você dá uma força pra esse rapaz. Vamos dar uma força. Ele tá querendo isso, mas ele não tem coragem. Tem coragem. A gente vai ajudar ele. Ele é muito cagão pra tomar essa. Deixa eu dar uma força pra ele. Meu filho, vamos lá, né? Você foi expulso. Expulso na realidade é a forma que eu falo, né, cara? Porque tecnicamente eu não fui expulso, né? Eu fui impedido de renovar minha matrícula, que na minha opinião é a mesma coisa. Entendi. Então eu me aproprio
do termo expulsão, né? Eu fui impedido de continuar. Sentiu alívio ou sentiu Cara, isso medo? é muito interessante. Último dia de aula, um pátio com todas as turmas formadas, aquela coisa militar, todo mundo Sei. formado ali, parado. O oficial lá no meio falou, aluno Augusto, que era meu nome de guerra, e o aluno tal, que era um outro colega, por favor, vem aqui à frente. Nós fomos lá pra frente, ficamos na frente, todo mundo ali formado. E aí todo mundo foi liberado. Era o último dia de aula do segundo ano, todo mundo foi para casa de férias e a gente ficou. E a gente não sabia qual era o motivo. Aí esse oficial nos conduziu a uma sala e a gente foi acompanhando com aquela formalidade militar, sem dar um pio, sem falar nada, caminhando. Chegou lá, ele sentou na mesa, a gente ficou em pé, os dois em pé, formados, com toda a formalidade militar. E ele se dirigiu para nós, eu lembro da cara dele, esse eu lembro o nome, não vou falar aqui, tá? Deve ser um querido, fez o trabalho dele corretamente. Ele falou assim, é o seguinte, senhores, vocês não poderão renovar a matrícula de vocês para o ano que vem, vocês estão desligados. Isso já é uma decisão tomada e é irreversível. Os pais de vocês já foram avisados e já estão a caminho da escola. Chegam daqui a 1 hora. Nossa. Por favor, vão para o alojamento, faz as suas malas, pega tudo que você tem no armário e leva para casa. Para cá vocês não voltam mais. E aí? Ok? Boa tarde, podem ir. Que E aí, porrada, hein? Eu lembro do meu colega do lado. Ele quebrou até um protocolo, ele botou a mão assim na cabeça. E eu senti alívio, cara. Eu senti alívio. Você matou a pau. Eu senti alívio. Eu senti alívio. Que era para ser feito, que eu não tive coragem, ou não tive maturidade, ou eu não tive um processamento cerebral para poder concluir que essa era a decisão que eu deveria tomar. Era uma decisão muito sofisticada para a minha idade naquele momento. Olhando para trás é muito fácil você não, hoje é fácil falar. Ligar os pontos. Naquele momento, nada. Bom, eu ser desligado... Bom, primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar um telefone público, não existia celular. Você recebia uma grana para estar lá ou não? Recebia um dinheiro. Eu recebia dinheiro, eu tinha escola, uma das melhores escolas na América Latina, os alunos top pra caramba. Eu tinha material didático, eu tinha comida, eu tinha tudo. Alojamento, tinha amigos. Não era uma coisa banal. Entendi. Eu sair de lá significava o quê? Eu voltar pra casa. E fazer o quê? Sem nada. Um moleque da periferia, sem nenhuma perspectiva, que agora foi expulso e que o bairro inteiro ia ficar sabendo. Tem essa ainda. Aquele prestígio todo se transformaria num vexame. E aí? Bom, meu pai chegou lá, fardado. Por ser militar, tinha que ir fardado. Pediu para falar com o comandante para tentar uma segunda chance. Ele não foi nem atendido. E fomos embora. Quase 3 horas de viagem do Colégio Naval até a minha casa. Eu me recordo também como se fosse... Foi ele e um amigo. Ele levou um amigo para dar um apoio moral. Meu pai estava muito abalado. Sargento, filho, escolas de oficiais, orgulho, tudo que ele tinha contado para os amigos. Meu pai estava bastante abalado. Eu imagino. E eu me lembro que aquelas 3 horas de viagem, nós não demos uma palavra. Em silêncio. Ele não falou nada, ele não brigou, ele não disse nada. Que é pior, né? Muito pior. É muito pior. Mas desesperadoramente pior. E aí a gente veio embora. Chegou em casa, eu chegando em casa de mala, com minhas malas, voltando para dentro de casa, com 17 anos de idade. E eu lembro, aquele ano não foi um ano fácil. Porque todo o prestígio se transformou em desprestígio. Toda fama, entre aspas, I'm a killer, you know I hate to confess.